Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e hoje eu quero dar continuidade na criação de uma loja para iniciante e hoje a gente vai falar sobre variações. Então nesse exemplo aqui que está bem no início mesmo, você pode ver que eu peguei esse fone aqui, né, e importei lá da EasyUse, que é o painel que a gente está utilizando. Aqui em produtos eu já tenho o produto. E quando eu fiz essa importação, eu tenho aqui as variações. Mas hoje eu quero ensinar como você trabalhar essas variações, porque você pode ver que ela está aqui como em inglês, né? Então é algo que não vai ficar bacana. E é isso que a gente vai ver hoje. E se você tem interesse, né, como aprender a mexer com essas variações, principalmente para você que trabalha com a importação, diretamente aqui com o EasyUse ou a Gissers, enfim, você vai aprender de qualquer forma, até mesmo para você fazer isso de forma manual. Principalmente para você que trabalha com produtos físicos e também quer ali trabalhar com as variações. Bom, e agora como é que você faz para editar essas opções? Então a primeira coisa é você entrar no produto que você tem. Eu vou já clicar aqui, ó, editar produto, no menu acima no WordPress. E aqui abaixo eu já vou diretamente para as configurações, que você vai entender como é que funciona. Então primeiramente, como eu importei esse produto lá do AliExpress, aqui através da EasyUse, essa aqui é a ferramenta que eu estou utilizando. E para ficar mais fácil, eu também vou clicar aqui para abrir aqui o produto no próprio AliExpress, né, que seria o fornecedor que eu estou utilizando. Nesse caso tem duas variações. Então aqui você não vai editar diretamente na ferramenta que você utilizou aí para importar. Você vai editar diretamente aqui no seu WordPress. E aqui, como se trata de um produto variável, ele tem essas opções atributos e variações. Tudo vai começar aqui com atributo, porém, aqui só tem um atributo chamado cor, que é exatamente, ó, vou ver aqui o produto, eu quero deixar bem claro para você, que é exatamente esse atributo. E dentro desse atributo você tem variações, onde você pode colocar, de acordo com quando eu clico aqui, ele aparece automaticamente essas variações, né, esses valores. E aí, com isso definido, você pode vir aqui depois em variações, e aqui você montar as variações do seu produto. Então nesse caso ele montou aqui de acordo com a cor, certo? E se eu clicar aqui em cima ele expande e aí você tem algumas informações como preço, informações relevantes aqui, a variação que é um produto no caso e que você pode gerenciar e alterar tudo isso aqui. Bom, mas a pergunta é, como é que eu faço para melhorar essa parte? Porque uma vez que você pode observar, está em inglês, né? Então quero alterar isso aqui, deixar em português até para facilitar para o meu cliente. Então a princípio a gente vai ignorar essa parte do produto. Eu vou vir aqui, ó, no menu WooCommerce, no caso, abaixo do WooCommerce produtos, você tem aqui atributos, eu vou clicar aqui e tudo vai começar a partir daqui. Vou esperar ele carregar e veja bem que eu tenho aqui um atributo chamado cor. O slug vai ser cor também. E aqui a gente tem os termos. Então a parte mais importante é o nome e os termos. Quando você cria um atributo, você pode criar termos que seriam os valores que você vai estar colocando. Exemplo, eu posso vir aqui, colocar aqui, por exemplo, o tamanho. Posso deixar aqui o slug como vazio, que ele vai pegar automaticamente o nome que você definiu aqui. E aí você pode ativar para arquivos, né? No caso não precisa. E a ordenação personalizada você pode colocar pelo nome, nome numérico ou ID do termo. Você pode deixar como padrão, clicar aqui em adicionar. E agora eu tenho, no caso, um atributo cor e um tamanho. Só que no atributo cor eu já tenho aqui os valores, que são os termos. E nesse tamanho eu não tenho nada ainda. Então nesse caso, se você quiser inserir um novo, é dessa forma. E aí você pode configurar, ó, clicando aqui, configurar termos. E olha só que interessante, você vai começar a colocar os termos desse atributo tamanho. Então pode ser aqui pp, né, que seria o tamanho pp, adicionar tamanho. Olha, já ficou aqui. Depois você poderia colocar o p e assim por diante. Eu vou colocar até o g aqui só como exemplo mesmo. E olha só que bacana, agora eu tenho o tamanho e dentro desse tamanho eu tenho valores, que são os termos g, p e pp, para mim estar utilizando depois lá naquela parte de variações que eu acabei de te mostrar dentro do produto. Então veja que é simples, né? Você configurar aqui as variações, mas começa com atributo. E agora eu posso vir aqui nos atributos novamente
E nesse caso, como eu já tenho algo que eu importei aqui do AliExpress, ele pegou automaticamente os valores, né, através dessa ferramenta e criou esse core e criou aqui os termos só que em inglês. Então nesse caso já temos outro cenário que você vai editar e não criar um novo. Então eu vou clicar aqui, ó, configurar termos. E aqui praticamente você começa a editar os termos que foram importados lá do produto que você pegou no AliExpress, que de alguma maneira pegou aqui em inglês. Então nesse caso já existe, né, esses termos, que é exatamente o que a gente tem aqui no produto. Se você observar, é a mesma coisa. E agora eu posso vir aqui, ó, clicar em editar. Ele vai abrir aqui uma nova tela, né, para você estar editando. Você pode deixar preto se você quiser, mas eu prefiro, no caso black, né, porque está em inglês, mas eu prefiro colocar preto, no caso preto aqui em português. O slug eu vou manter, ou se você preferir também pode deixar preto. Então vou deixar tudo em português, clicar em atualizar, voltar aqui para a cor, que é o atributo cor, que tem esses termos, e agora também editar o white, que nesse caso aqui seria o branco, né? Então branco, aqui no slug é bom você saber que é tudo minúsculo, tá? E no caso aqui, se tiver espaço, você vai colocar um underline e continuar escrevendo, porque isso aqui é o que vai na URL, vai ficar aqui tudo minúsculo, exatamente aqui. Então nesse caso eu vou atualizar. E agora a gente já tem editado esses dois atributos, né? Esses dois termos no caso do atributo cor. Olha só como é simples. Se eu vier aqui, atualizar, você pode ver que eu já tenho aqui o branco e o preto. Então essa é uma forma de você entender como você pode editar uma vez que você importou aí do AliExpress e pegou alguns termos que está ali bagunçado em inglês. Então dessa forma você organiza e deixa melhor essa parte dos atributos aí do seu produto quando houver. Bom, agora tem um detalhe muito importante. Se você percebeu agora nesse vídeo, olha só. Eu tenho aqui dois atributos, que são os dois que tem aqui. Porém, você pode ver que ele importou dois a mais que não está disponível, né, para compra lá no AliExpress. Isso eu já expliquei no vídeo anterior, então vou deixar um card acima e também vai estar na playlist que eu falo sobre a questão do estoque. E outro detalhe também é que você pode ver que no caso dessa atribuição aqui, dessa variável no caso, se eu selecionar, olha só, ele vai aparecer apenas um fone. Então aqui nesse caso, por lógica, você não deve colocar, não deve deixar no atributo cor, porque uma vez que a gente está falando de cores, a gente tem apenas cor. Se o cara vier aqui, né, e selecionar esse fone, aqui já não vai ser mais relacionado com esse atributo cor. A gente pode definir um novo atributo, no caso você pode definir e colocar aqui o padrão, né? Eu vou criar agora junto com você só para entender. Pode ser o padrão único ou um padrão, por exemplo, full, né? É só como exemplo. Então para você entender melhor, eu vou acessar aqui novamente. E em vez de eu deixar essas opções aqui, o que eu vou fazer? Eu vou excluir, tá? Então posso excluir. Porque aqui eu quero separar apenas com cores. Se tiver mais cor você pode colocar, sem problema nenhum. E aí eu volto aqui nos atributos. E aqui agora como exemplo eu vou colocar aqui um atributo novo, chamado unidade. É o que veio agora na mente para mim estar colocando. Eu vou adicionar. E aqui nessa unidade eu vou criar agora um novo termo. E nesse termo eu vou adicionar aqui, por exemplo, único. Então aqui eu coloquei único, eu vou adicionar. E também vou colocar aqui completo. É só como exemplo, você pode melhorar isso aqui, tá? É só para você entender o que eu vou fazer. E agora se eu voltar aqui no atributo, além do cor, o tamanho e a unidade, agora eu posso configurar esses atributos diretamente no produto. E é o que a gente vai fazer agora. Então agora eu posso acessar aqui o meu produto. Eu vou atualizar e agora ele só vai ter essas duas opções, justamente porque eu tirei aqueles atributos que estavam aqui no lugar errado, né? Tava no cor. E agora como eu tenho um fone que ele se encontra, né, ali, que você pode comprar ele solo, né, que é uma unidade no caso, a gente vai editar esse produto. Vamos novamente aqui, lá embaixo, na parte de variações, para você entender melhor. Então aqui em atributos, você pode ver o cor novamente. E eu tenho aqui normalmente o preto, né, e o branco. Agora nesse caso aqui eu quero adicionar mais um atributo.
Então nesse caso eu venho na unidade, olha só como é simples, eu adiciono, ele vai aparecer aqui. Eu posso selecionar os termos, então nesse caso eu vou selecionar aqui o completo e o único, que são os termos que a gente acabou de colocar. E eu quero que ele seja né, usado aqui para variações, então eu vou selecionar e salvar atributos. Uma vez que você fizer isso, você pode observar agora que eu tenho cor e unidade. Então agora eu posso acessar aqui o produto, olha só que bacana. Eu já tenho cor e tenho unidade, porém ainda está aqui né, sem atualizar automaticamente. Então aqui pode ver que ele não atualiza, porque aqui eu tenho que definir de acordo com o que eu tenho em variação. Por enquanto ele só criou os atributos e agora sim eu vou trabalhar com as variações. Então clicando aqui, eu já tinha essa variação criada, né? Você pode ver aqui, na maioria das vezes essas configurações de variação já vai vir pronta, né, para você. Então a gente vai editar e nesse caso ó, pode ver que eu já tenho algumas selecionadas e outras não. Então eu vou abrir essa primeira variação. Eu tenho aqui já pela imagem que é um fone. Então você vai definir aqui que a cor desse fone é preto. Você pode ver na imagem, né? E agora a unidade que a gente acabou de criar, eu vou selecionar e vou colocar único. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho aqui um atributo de cor, que eu estou pegando preto. E tenho aqui a unidade que eu acabei de criar junto com você, que pega o único. Eu posso aqui minimizar clicando em cima. Eu venho aqui nesse segundo, a imagem aqui é branca, né? No caso a cor, que é o primeiro atributo. E nesse caso vem a caixinha do fone também. Então eu vou escolher aqui o completo. Olha só como é simples. E isso valeria, né, no caso, para mais atributos que você queria aí, né? Ou você quer colocar no seu produto. Então dessa forma eu já configurei o segundo. Eu abro o terceiro aqui. Eu tenho o preto novamente. Eu vejo pela imagem. É claro que você poderia editar a imagem, né, se você quiser colocar, mas aqui como já veio pronto, que a gente já importou, só estamos editando mesmo as variações. Então aqui no caso é completo, porque vem a caixinha. Eu minimizo, volto aqui no último. Esse aqui no caso é branco e ele é único. Agora eu venho aqui, minimizo e salvo as alterações. E olha só que bacana como é que vai ficar. Eu vou atualizar aqui para você ver, olha só que interessante. Então eu tenho a cor, vou pegar o branco e de acordo com a unidade que eu queira, né, que o cliente vai comprar, eu posso escolher aqui o completo. Ele vai pegar aqui, ó, já a caixinha. Então se eu quiser o único, ele vai pegar apenas o fone. Olha só que interessante, né? E como é simples e fácil você entender essa parte, principalmente para você alterar e modificar aqui as variações do seu produto, que vai ser algo necessário e que você vai precisar. Então você viu como é simples e fácil trabalhar com as variações. É muito fácil, né, você editar aqui. Então nesse caso, se você quiser adicionar mais alguma variação, você vai retornar aqui para a sua loja, né, onde a gente estava mexendo. Aqui você tem algumas opções, por exemplo, você pode adicionar uma variação apenas ou criar variações para todos os atributos. Você vai utilizar isso aqui quando você não tiver as variações criadas, porque ele vai criar de uma vez e aí depois você vai editando uma por uma. Aqui nesse caso não vai fazer sentido eu adicionar uma nova variação pelo motivo que eu já utilizei todas as variações possíveis. Se você não entendeu, né, o que eu quero dizer, eu vou fazer aqui para você entender melhor. Então nesse caso eu vou adicionar uma nova variação, clicar aqui ó, no menu. Eu vou clicar aqui em ir, você vai ver que ele vai criar uma nova. E agora vamos supor que eu vou pegar aqui o preto e vou também pegar aqui o completo. Lembrando, eu vou expandir, ele não vai pegar nenhuma informação, porque eu estou criando uma variação nova. Então nesse caso eu vou pegar aqui essa imagem como ilustração, eu vou configurar e vou definir um preço aqui de R$25 só para você entender. Fazendo isso eu vou clicar em salvar e aqui você vai ter um problema porque já existe essa variação. Ou seja, você está repetindo algo que vai sobrescrever o que você já tem. Para você entender melhor, eu vou vir aqui, eu vou atualizar o produto. E aqui eu vou escolher o preto e vou escolher o completo. E ele pegou essa imagem. Mas perceba que eu já tenho essa variação. Se eu vier aqui, você vai ver que eu tenho aqui ó, o preto, que é o que a gente definiu. Preto completo. E aqui também eu tenho esse preto completo, que no caso era para pegar esse. Então veja bem que se você for criar mais uma variação, ela tem que ser diferente, né? Ou ela
ou no caso não vai estar completo, caso você não tenha utilizado aqui essa opção. Então nesse caso aqui eu vou remover esse aqui porque eu já tenho todas as opções possíveis aqui na minha loja. Então agora eu posso voltar aqui, eu vou atualizar, eu vou escolher aqui o preto e o completo e basicamente já vai estar aqui, já tudo configurado. Uma observação é quando você não tiver variação, o que na maioria das vezes você não vai precisar fazer isso, porque você vai importar da ferramenta, né? Seja ela a Disters ou essa aqui, então já vai vir tudo aqui, a não ser que você for configurar mais um atributo, que é o que a gente fez, e aí você vai configurar. Mas quando não tiver variações, você vem aqui e criar variações para todos os atributos, se for o caso, certo? Bom, agora para finalizar aqui, eu vou mostrar um detalhe que aconteceu, que eu já mostrei no vídeo anterior, que eu só tenho duas variações e aqui no meu site eu tenho aqui essa parte de único completo que não está disponível, né? Não tenho como comprar isso na AliExpress porque o vendedor só colocou agora aqui a cor. Até anteriormente tinha, mas agora não tem. Então nesse caso eu vou tirar essa unidade, eu vou vir aqui e agora eu tenho que vir aqui em atributos. Para você retirar um atributo, para ficar mais fácil, não precisa colocar as variações. Então nesse caso aqui eu vou remover, simples assim, ok, salvar, só para garantir. Eu venho aqui e perceba que a minha unidade ela vai sumir, então eu vou atualizar. E agora eu tenho cor, inclusive o branco e o preto, olha só, bacana, né? Olha só que interessante. Só que ainda tem um problema, você pode ver que ele está pegando a variação aqui de um fone, sendo que não é. Se você comparar com o produto, é apenas aqui o conjunto, né? A caixinha e o fone. Então novamente, você vai vir aqui em variações, você vai abrir as opções aqui, o que vem ao caso, né? Você pode ver que eu tenho, como eu tirei um atributo, ele repetiu dois brancos e dois pretos, então ele está substituindo. Então esse aqui eu retiro, eu expando para ver se é ele mesmo, clico em remover, ok. Depois eu venho aqui no outro branco para ver, que é esse aqui. Ó, você pode ver que esse branco aqui é o certo. Então eu removo esse último aqui, clicando em ok. Pronto, já removi. Posso voltar aqui na minha loja, atualizar. E agora sim, se eu selecionar o branco, seleciono a opção certa. E o preto aqui no caso, também selecionou a opção certa. Então veja bem que são detalhes muito importantes na hora que você for trabalhar com sua variação. Em todo momento eu só mexi aqui na minha loja WooCommerce. E no caso eu adicionei um atributo, você viu aí. Eu tive que configurar e mesmo também retirando, eu tive que configurar porque ele deixou ainda as duas opções repetidas. Então nesse caso eu deixei as opções certas. E um detalhe importante também, que eu preciso passar para você, como a gente está trabalhando aqui com o Easy Use, né, que é uma ferramenta que vai fazer o processamento de pedidos, e a gente vai ver isso depois. Aqui no SKU você nunca altera, deixa sempre como padrão, que na hora que a ferramenta for fazer a compra, né, eu vou te mostrar lá na frente depois, ele vai pegar através desse SKU exatamente o item certo, que no caso seria esse, né? É o branco, então seria esse aqui. Então através desse SKU ele pega a variação correta para você não ter problema na hora de enviar o produto para o seu cliente. Então fica esse detalhe, pode ver que em todos tem. E isso sempre vai ter quando você fizer a importação de um produto aqui dessa ferramenta ou mesmo da Disters. Bom, então é assim que você faz a configuração do atributo. Você pode ver que eu só mexi aqui na minha página, né? No caso na minha loja. E aí você só fica atento no SKU para não ter problema. Agora eu só vou fazer uma revisão só para você ver o caminho para estar fazendo. Então uma vez que você já entendeu, você vai vir aqui em atributos, uma vez que você importou o produto. Aqui você vai ver todos os atributos que você tem. E aí você pode configurar o atributo e os termos dele. Traduzindo aqui, né, para o português. E se não tiver lógica no atributo que você tiver, por exemplo, você tem um termo aqui tamanho, por exemplo G. Ele está dentro do atributo cor, então não faz sentido, né? Você vai criar um atributo tamanho e vai colocar os termos de acordo com o tamanho, só para separar e ficar mais organizado. E aí depois que você configura essa parte do atributo, você pode vir aqui no seu produto, eu vou clicar aqui em editar, para ficar mais fácil. E aí você desce a página, e você vê aqui em atributos, se tiver mais de um, você pode selecionar. Então nesse caso eu posso selecionar aqui, se eu tivesse, eu não tenho nesse caso. E se você não tiver
No caso aqui, se você tiver mais de um termo, né, você seleciona. E se você quiser mais de um atributo, você vem aqui e seleciona. No caso eu tenho aqui alguns atributos a mais. No caso só tem a cor, que é o que eu preciso. E depois que você fez isso, você vem nas variações e começa a configurar de acordo com o que você tem. No caso, né, com o que a loja tem aqui, se você está trabalhando com o AliExpress. Então basicamente é isso. Esse é o resumo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que ele tenha sido claro. Eu sei que ficou grande, mas eu quis passar aqui os detalhes para você entender como é que funciona. Bom, então vou finalizando por aqui. Espero realmente que esse vídeo tenha sido útil, que ele tenha te ajudado. E se ele te ajudou, deixa aquele like para ajudar o canal. Deixa seu comentário também para me saber o que você achou, se você conseguiu aqui configurar. E se inscreve no canal para você que ainda não é inscrito. No mais é isso então, um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Fique com Deus.